Os bebês humanos nascem muito incompletos. O seu desenvolvimento do sistema nervoso central, de todo a sua capacitação para andar, falar, se alimentar, né? Toda a capacitação de sobrevida depende de um adulto preferencial para ele, porque esse adulto não vai apenas alimentá-lo, esse adulto vai alimentá-lo de nutriente e de afeto. Esse adulto é facilmente reconhecido, como eu já falei, pelos batimentos cardíacos, pelo cheiro, pela voz. Então, a mãe é muito importante no início da vida da criança. Não que o pai não seja importante, mas o pai não deve ser introduzido e invasivo nos primeiros meses de vida. A necessidade é de mãe. Então, a criança, ela passa a reconhecer, né, a voz da mãe rapidamente, assim como na relação mãe-bebê, a mãe na 4ª semana é capaz de fazer a diferença de choros de vários motivos. Então, a mãe é capaz de, ao longe, entender se é choro de fome, se é choro de cólica, se é choro de manha, se é choro de sono. A mãe tem essa capacidade. Logo nas primeiras semanas, ela começa a fazer essa diferenciação. Por quê? Porque ela está em sintonia com esse bebê. A gente tem uma experiência feita por um fisiologista chamado Harlow, que mostra bem a importância do aconchego, a importância do colo materno. Ele observou em chimpanzés que ficaram órfãos no nascimento, que esses chimpanzés, eles preferiam, né? Ele colocou os chimpanzés numa sala, um de cada vez, um bebezinho de cada vez, onde haviam 2 mães, entre aspas, para que eles escolhessem. Uma mãe era feita de arame, né? E tinha uma mamadeira, onde ele podia se alimentar, onde havia leite para ele. E a outra mãe não tinha leite, mas ela era feita de trapos, ela era feita de panos, onde ele tinha um colo e se aconchegava. O que foi observado é que os bebês chimpanzés, eles rapidamente descobriam onde estava o leite para matar a fome, mas uma vez que já tinham saciado a fome, eles corriam para o colo da mãe aconchegante. Sendo que alguns bebês chimpanzés, eles começaram a não ir se alimentar, a preferir o aconchego, o calorzinho, o sossego daquele colo. E esses bebês foram deixando de se alimentar, foram perdendo peso e alguns chegaram a morrer, né, contrariando o instinto, né, da fome, o instinto de saciedade da fome, porque é um instinto de sobrevivência no animal. Então, para nós psicanalistas, isso mostra a importância do nutriente afeto, do nutriente aconchego. Nós temos um outro conceito, que é o conceito de hospitalismo, que foi cunhado pelo René Spitz. Ele era um pediatra que trabalhava em um hospital de pediatria em Paris, na década de 40, e ele só publicou esse conceito de hospitalismo em 1949. Então, o que acontecia? O Spitz era um pediatra, chefe da enfermaria, onde muitas crianças vinham e eram deixadas pelas suas mães porque eles estavam doentes, estavam precisando de cuidados médicos, de saúde. Só que eram mães, muitas vezes, cujo pai tinha abandonado, e enfim, mães solteiras, mães com muitas dificuldades, mães que lutavam muito, e muitas dessas mães, entre essas mães, elas começavam a espaçar as visitas
E algumas deixavam de voltar para ver o filho e deixavam, né, de recuperar, de resgatar esse filho. Deixavam entregues à saúde pública, à assistência pública em Paris. O que o Spitz começou a observar? Que essas crianças, elas, no momento em que elas sentiam a falta dessa mãe, né, elas começavam a deprimir, a se ensimesmar, a se voltar para si mesmas, a deprimir, a não querer mais se relacionar com os estímulos externos, né? A ter dificuldades, que já tinham adquirido algumas competências. Se elas já andavam, elas desaprendiam de andar, elas ficavam o tempo inteiro deitadinhas, caladinhas, alheias, né? E elas iam perdendo peso, né? Elas iam entrando num estado de marasmo, muitas vezes elas entravam em estado de caquexia, que é a magreza extrema, né? Porque elas não se alimentavam e quando elas se alimentavam, elas acabavam passando mal, enfim. E elas contraíam muitas infecções e algumas morreram de falta de mãe. Então o Spitz quis dar uma solução para aquilo e estudou, né, a questão, né, dessa falta, dessa carência, né, do colo materno, do contato, né? Então ele estabeleceu que, ao invés de, naquele ritmo da enfermaria, as enfermeiras fossem mudando, né, o cuidado com aquelas crianças, as crianças que entravam nesse quadro, ele determinava que então uma única enfermeira cuidasse daquela criança. Então uma única enfermeira ficava responsável, ficava maternando aquela criança, né? E aí a criança voltava, né? A criança começava a se reinteressar pela vida, começava a olhar nos olhos da enfermeira, começava a atender aos chamados, atender pelo nome, começava a olhar e voltava às aquisições que ela muitas vezes já estava perdendo. O que isso nos mostra? Ele chamou esse quadro de hospitalismo. Isso nos mostra a importância da relação afetiva preferencial. O quadro de hospitalismo acomete as crianças de 0 a 18 meses. Então, por que eu estou falando isso? Porque, como eu disse no primeiro vídeo, é preciso que a gente garanta à criança o direito dela à mãe, o direito dela a ser maternado, o direito dela a ser cuidado, preferencialmente pela sua mãe. Se, né, ela se depara com uma questão, um problema da vida, um fator externo, né, ou quando esta mãe necessita, ela pode, evidentemente que ela pode pedir uma substituição. E a criança aceita muito bem. Mas ela não pode se perder desta mãe, porque isto vai causar danos graves para ela, né? Vai causar danos psicológicos e que atingem o seu desenvolvimento físico, o seu desenvolvimento motor, o seu desenvolvimento linguístico, o seu desenvolvimento como um todo, né? Cognitivo, né? Então, essa criança precisa ser maternada. Não foi à toa que nós conseguimos o Estatuto da Primeira Infância, que diz respeito aos 1000 primeiros dias. Os 1000 primeiros dias. Isso é muito importante para a criança e a criança precisa ser respeitada nas suas fases de desenvolvimento. O direito ao convívio deve ser, primeiro, um convívio de qualidade, como reza a nossa Constituição, no artigo 227, e todos os artigos do ECA,
né, que dizem respeito à integridade física, psicológica, à proteção, né, à integridade sexual, então a integridade ao corpo da criança. Então, não é qualquer convívio, né? O convívio não pode ser, o direito do convívio não pode ser suplantado, né, por bobagens, mas também ele não pode ter a primazia em cima do dever de proteção. As nossas crianças estão precisando de proteção e a necessidade que a criança tem de cuidado materno, essa necessidade tem que ser garantida por nós, como família, como sociedade, como Estado. E a primeira pessoa que deve garantir, depois da mãe, é o pai. O pai deve garantir que a mãe cuide, e ele está cuidando ali do lado. Mas ele não deve querer competir com esta mãe. Ele não pode achar que ele é uma caixinha de leite. Quem tem o peito é a mãe. Quem tem a barriga é a mãe. É preciso entender isso. É preciso permitir que a mãe faça o seu papel, cumpra a sua função. E a função de pai é dar sustentação. Não é o sustento, é a sustentação afetiva, inclusive, da mãe. Isso é a coisa mais importante para que se constitua uma família saudável.